Vamos falar a respeito de uma história, a história de dois homens. Esses dois homens eles podem prefigurar duas características que podem estar em nós. Analisando esses homens, nós podemos identificar com qual deles nós nos identificamos. E é bem provável que a gente se identifique com um ou com outro, porque são duas características bem diferentes uma da outra. O primeiro homem se chama Abinadab. Abinadab, ele foi um homem que morou na estrada que vinha de onde os filisteus tinham roubado a arca para chegar em Jerusalém. Lembro da história que Davi resolve, depois de assumir o reinado, como primeira coisa buscar a arca de volta para Jerusalém. E essa atitude dele dá a entender que ele sabia que a arca representava a presença de Deus, e a presença de Deus não estava em Israel enquanto a arca não estava lá. Davi resolve buscar essa arca. E quando Davi busca essa arca, ele a encontra e ele imagina que ela deve ser trazida de volta de uma maneira solene, de uma maneira justa, de uma maneira digna. E na mente de Davi, ele entende que ele deveria trazer a arca de uma maneira melhor que os filisteus usaram para levar a arca embora. Então os filisteus levaram a arca embora em cima de um carro de boi. E Davi entendeu assim: bom, se eles levaram assim, nós vamos trazer em cima de um carro de boi que nunca foi usado, né? Ele imaginava que essa era a maneira de honrar a Deus. Então, uma maneira que em cima de um carro novo, né? Os filisteus levaram num carro usado, então nós vamos trazer de volta num carro novo. E seguindo essa história, muitos de nós já conhecemos a história e sabemos que no que deu, né? O Davi traz a arca nos carros de boi, e essa arca tropeça, né? E os bois tropeçam em uma eira, e quando eles tropeçam, a arca desliza, e um dos homens que estava perto da arca, chamado Uzá, foi tocar na arca para não cair a arca, e morreu ali por ter tocado na presença de Deus. Mas não é esse o caso, seria uma outra história, né? A história de Davi trazendo a arca seria uma mensagem, a história de Uzá tocando nela seria outra. Antes de tudo isso acontecer, a arca permaneceu na casa de um homem chamado Aminadab. E esse homem, ele guardou essa arca na casa dele por 20 anos. E o interessante é que essa arca, estando na casa de Aminadab por 20 anos, a gente percebe que não há comentário nenhum sobre qualquer coisa interessante ali. Imagine a presença de Deus em um lugar e não haver relato de nada que fosse relevante naquele lugar. Isso nos faz entender que a presença de Deus pode estar em um lugar e pode não acontecer nada nesse lugar. A presença de Deus estava na casa de Abinadab. Estava ou não estava? A arca de Deus não representava a presença dele? Era uma representação
da presença de Deus. E estava lá na casa da Aminadab. E ela ficou lá por mais de 20 anos. Existem teólogos que dizem que provavelmente ela tenha ficado por quase 60 anos na casa de Aminadab. Quase 60 anos. E a gente percebe que nada de interessante passa nessa história durante esse tempo que a arca está na casa desse homem. Vamos ler o texto ali que diz respeito a isso. Deixa eu encontrá-lo aqui. É 1 Samuel 7. 7:2. 7:1 ali também é interessante. Mas o 7:2 acontece assim, E passaram-se muitos dias desde que a arca ficou em Kiriat Jearim, cidade de Abinadab, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel ansiava pelo Eterno. Enquanto essa arca estava lá, a casa de Israel estava ansiando pelo Eterno. Há 20 anos ela permaneceu naquele lugar. O porquê ela permaneceu, o quando ela foi de novo voltou para Jerusalém, não está em pauta agora. O que está em pauta é essa presença de Deus na casa de alguém em que não se manifestava. A gente percebe assim e tenta descobrir os porquês, né? Por que ficou 20 anos lá e a Bíblia não relata nada de relevante acontecendo na casa de Aminadab. Aliás, depois que ela sai, a gente até percebe que um dos seus filhos morre. Um dos seus filhos morre. Uzá era filho de Aminadab. Ele foi aquele que tocou na arca e foi fendido, né? A palavra diz que ele foi fendido, ele foi morto instantaneamente quando tocou na arca. Então a gente percebe que nada de bom aconteceu enquanto a arca estava ali na casa de Aminadab. E logo depois que ela sai, a gente percebe que a presença de Deus mata o seu filho. A presença do Senhor, ela mata o filho de Aminadab por ter ousado. A palavra diz que por ele ter ousado tocar na arca. Ele ousou tocar na arca e não deveria. E o interessante é que ali nesse lugar onde Uzá tocou na arca, se chama Nacon. Nesse lugar os bois tropeçaram. E o significado da palavra Nacon é lugar onde não se pode tropeçar. Interessante, né? Lugar onde não se pode tropeçar, e os bois tropeçaram. Por que será, né? Deus fez os bois tropeçarem ali naquele lugar. Deus fez os bois tropeçarem. Alguma coisa Deus quis dizer. E ali nós percebemos que a história começa a mudar. Ali nós percebemos que Davi ele muda de atitude. Ele para tudo, né? Davi para tudo. Ele fala assim: alguma coisa está acontecendo de errado. A presença de Deus não poderia gerar morte, mas gerou. Alguma coisa está acontecendo de errado. Alguma coisa está errada. E Davi para e vai orar, perguntar ao Senhor. E enquanto Davi vai fazer isso, ele deixa a casa na casa de uma outra pessoa, que é a segunda personagem que nós queremos falar sobre ela. Ele deixa a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. E durante 3 meses a arca fica naquela casa, na casa desse homem. O interessante é que o que nos faz entender que Davi esperou 3 meses para receber uma resposta de Deus a respeito do que fazer com a arca. Como trarei a arca de volta? Ele pergunta para o Senhor: como trarei a arca de volta?
E ali é como se o Senhor tivesse lembrado para ele, né? O Senhor fala para ele: se esqueceu, você não estudou não sobre as Escrituras, você não lembra que a arca do Senhor ela só pode ser trazida de uma maneira, ela só pode ser carregada de uma maneira. Você não lembra da história da arca atravessando o deserto? Você não lembra da história de Moisés e os levitas? Como que a arca era trazida? Aí Davi pensa: é verdade, a arca só poderia ser levada no ombro dos levitas. Aí Davi cai em si, se arrepende, né, e volta a buscar a arca. E quando ele volta a buscar a arca, a palavra diz que esses 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, em tudo ele foi abençoado. Em tudo Obed-edom foi abençoado. Então a pergunta que fica é a seguinte: como pode a presença de Deus ficar 20 anos na casa de uma pessoa e nada acontecer? E como pode, da mesma maneira, essa mesma presença ficar na casa de uma outra pessoa por 3 meses e tudo acontecer? A vida daquela pessoa ser mudada. A casa de Obed-edom foi abençoada em tudo. Em tudo, a palavra diz: em tudo ele foi abençoado. E o interessante é que em todos os lugares da Bíblia que essa palavra tudo é escrita, ela quer dizer tudo, literalmente, tudo, em todas as áreas da vida de Obed-edom ele foi abençoado, né? É muito provável que esse homem, Obed-edom, fosse um homem pobre, né? É muito provável que ele fosse um homem pobre, um homem sem posse, um homem de vida simples. E a arca parou ali. E a primeira coisa interessante que a gente percebe é o significado do nome de Obed-edom. O significado dele, você vai buscar o significado do nome de Obed-edom, você percebe que o significado é adorador do Eterno. Obed significa adorador do Eterno. Edom provavelmente era referente à cidade onde ele nasceu, porque geralmente os nomes das pessoas eram dessa maneira, assim, para você conhecer elas, ou era filho de alguém, ou era de tal cidade. Então, Obed-edom, ele era o Obed que nasceu em Edom. Muitos eram chamados como Jesus, o filho de José, né? Identificava o nome das pessoas, ou a cidade onde ele nasceu, ou de quem ele era filho. Então assim se identificava, assim era o sobrenome deles. E o Obed era o adorador do Eterno que estava em Edom. E o interessante é que a gente vê na Bíblia que os nomes eles significam muito na vida das pessoas, eles têm uma influência muito grande na vida das pessoas. Então a gente percebe que Jacó foi chamado Jacó porque ele foi enganador, né? E o significado da palavra Jacó é enganador, tanto que Deus muda o seu nome quando ele tem um encontro com Deus e a sua vida é transformada. Então Jacó passa a se chamar Israel, né? A cidade de Deus, cidade santa. Nós percebemos que tantos outros nomes têm influência sobre as pessoas, né? Tem uma influência sobre elas. E ali a gente percebe literalmente a influência do nome de Obed na vida dele, o adorador do Eterno. E aquilo era como se fosse transferido para ele o significado desse nome. Ele adorou ao Eterno enquanto a presença de Deus estava na casa dele. Agora, aplicando para nós, aplicando a nossa vida, que tipo de pessoa nós somos? Que tipo de pessoas nós nos manifestamos, nos referindo a essas duas, né? Com qual delas nós somos parecidos? Com qual delas nós nos identificamos? Será que nós somos aquela pessoa que a presença de Deus ela está na nossa casa há mais de 20 anos e nada acontece? Ou será que a presença de Deus veio até nós e a nossa vida foi transformada? A nossa vida
foi transformada. A diferença da presença que estava na casa de Aminadab, da presença que estava na casa de Obed-edom, era uma só, a manifestação. Porque a gente entende o que a palavra diz quando ela fala que Deus é onipresente. O que significa onipresente? Onipresença, né? Onipresença diz respeito a Deus estar em todos os lugares. A presença dele está em todos os lugares. A presença de Deus pode estar dentro de um prostíbulo? Pode. Ela está dentro de um prostíbulo. A presença de Deus pode estar dentro de um bar? Pode. Ela está dentro de um bar. Por quê? Porque Deus é onipresente. Ele sabe de tudo o que está passando, de tudo que acontece em momento real, em tempo real. Mas a presença de Deus também pode estar na igreja? Deve estar na igreja. Ela está na igreja. A presença do Senhor está na nossa casa? Sim, ela está na nossa casa. Por quê? Porque a palavra não mente. Se a palavra diz que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está em todos os lugares. A diferença é que a presença de Deus que estava na casa de Aminadab, não havia manifestação. E a presença de Deus na casa de Obed-edom, havia manifestação. A diferença é que a presença de Deus, ela pode ser manifesta ou não. Essa é a diferença. Por exemplo, não há como a presença de Deus não se manifestar na casa de um adorador. Não há como. Se a presença de Deus foi até a casa de um adorador, não há como ela não se manifestar. Não há como, na casa de um adorador, se a presença está, não há como não haver mudança. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança. E assim como ali está escrito, tem que haver mudança em tudo. Em tudo. Em tudo, Obed-edom foi abençoado. Vamos abrir 1 Crônicas 13, 13, 14? Primeira Crônicas 13, 13 e 14 está escrito assim, ó: pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo que ele tinha. Em tudo que ele tinha foi abençoado. Por que a Bíblia não relata, né, que a casa de Aminadab em tudo foi abençoada? Por que a Bíblia não fala assim, mas a arca da aliança ficou na casa de Aminadab e por 20 anos e por 20 anos Aminadab foi em tudo abençoado? Não há relato. Não há relato claro, não há um relato específico, não há algo relevante que aconteceu na casa de Aminadab. Como nós nos caracterizamos, como nós nos identificamos aqui nessa história? Com certeza a boa e agradável palavra do Senhor virá a nós todos as vezes que nos dispusermos a abrir os nossos miseráveis corações e nos alimentar da verdadeira palavra, que é o verdadeiro alimento para sustentar a vida do homem. O coração de Abinadab é o coração daqueles que acham que estão fazendo além da conta e que o céu e a terra devem gratidão a ele. Ao contrário de Obed-edom, que sentia-se honrado em receber a arca em sua casa. Por causa disso, cuidava dela com encargo. E esse era o motivo pelo qual ele tinha um coração tão grato. A diferença, outra característica entre os dois é a gratidão. Enquanto Abinadab dá a entender que ele estava fazendo
o máximo, né? Que ele estava fazendo o tudo para Deus e que o céu e a terra deviam gratidão a ele porque ele estava protegendo e guardando a presença de Deus. Obed-edom fazia o contrário, era ele que era grato porque a presença de Deus estava na casa dele. Obed-edom, ele foi grato porque a presença de Deus estava na casa dele. E ele fazia aquilo com encargo, ele cuidava da presença de Deus. Nós muitas vezes não cuidamos da presença de Deus. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós não estamos cuidando da presença de Deus. Quando nós negligenciamos a comunhão com os irmãos, nós não estamos cuidando da presença de Deus. Quando nós trocamos Deus por qualquer outra coisa, nós não estamos cuidando da presença dele. É muito provável que essa arca ficou empoeirada em um canto na casa de Aminadab por 20 anos. Por 20 anos. Deve ter guardado, coberto, deixado até guardar aqui esse negócio, até que o rei Davi venha buscar, né? Cobrir ela para não estragar. E nós muitas vezes fazemos isso, nós cobrimos a presença de Deus para que ela não se estrague. Enquanto o tempo em que estava na casa de Obed-edom, é muito provável que, pelo que aconteceu na casa dele, ele separou um altar na casa dele para pôr aquela arca. Ele se prostrava diante da presença de Deus dia e noite. Esse era o encargo. Ele adorava a Deus porque a presença dele, ele se sentia privilegiado. Podia ser outro, podia ser na casa de outro, mas o rei escolheu a minha casa para que a presença de Deus fosse levada. E a gente precisa se sentir assim, sabe? A característica nossa tem que ser essa. Você precisa se sentir dessa maneira, privilegiado. Podia ser outro, mas é você. Podia ser outro, a casa de outro, que a presença de Deus fosse levada, mas o rei permitiu que fosse na sua. Agora, podemos pensar como Aminadab ou podemos pensar como Obed-edom. Nós podemos imaginar que a terra e o céu devem gratidão a nós, porque nós estamos cuidando, enfim, da presença de Deus. Mas nós também podemos imaginar que devemos gratidão porque foi na nossa casa e podia ser de outro. Né? Você consegue imaginar isso? Você consegue perceber nisso o amor de Deus? Foi na sua casa que ele escolheu deixar a presença dele. Podia ser na de outro. Podia ser na de outro. Então, qual é a resposta que damos para Deus em relação a isso? Podemos dar duas respostas. Podemos dar a resposta de Aminadab ou podemos dar a resposta de Obed-edom. E qual é a resposta que nós temos no nosso coração para dar para o Senhor? Deus tem que estar muito grato comigo, porque eu estou guardando a presença dele. Será que nós não pensamos assim? Ou, glória a Deus, a presença de Deus está na minha casa, ele escolheu a minha casa, né? Ele escolheu, eu fui um escolhido. Você foi um escolhido. Você foi um escolhido, ele escolheu levar a presença dele para a tua casa. Por isso que você está aqui, por isso que você não desistiu, por isso que você continua, por isso que você persiste, por isso que você não desiste, por isso que você é resiliente, por isso tudo. Ele escolheu levar a presença na tua casa. Agora ele está esperando de você uma resposta, ele está esperando de você uma atitude, ele está esperando de você qual vai ser a reação sua em relação a isso? O que você vai fazer com essa informação na sua vida? O que você vai fazer? Você vai ser grato? Porque eu acho que uma das coisas que eu não sei lidar, mas Deus sabe, é com a ingratidão. Ser ingrato.
que aprender a ser grato. Lembra que uma vez a gente falou a respeito de olhar para um copo pela metade e muitos de nós imaginam aquele copo, esse copo está meio vazio, né? E outros podem imaginar, não, esse copo está meio cheio. Aquele que acha que o copo está meio cheio, ele está expressando gratidão. Ele está olhando para o lado bom da coisa. Ele está olhando para as coisas boas que fizeram por nós. Então, quando eu olho para a Josi, por exemplo, nós como exemplo de casal e temos conflitos às vezes, né? Mas se eu ficar olhando para os conflitos, eu estou sendo uma pessoa ingrata, eu estou sendo ingrato com ela, porque tantas coisas boas ela fez para mim. E por que eu vou olhar para o copo meio vazio? Eu preciso olhar para o copo meio cheio. Eu tenho que ser grato. Grato, gratidão. Essa palavra abre portas, sabia disso? A gratidão abre portas para nós. Então eu preciso ser grato. Obed-edom, ele foi grato. Por isso, Deus abençoou ele em tudo. Tinha um coração grato. Ele vivia para a glória de Deus. Obed-edom, nós começamos a entender que ele era um homem que vivia para a glória de Deus. Tudo que ele fazia era para a glória de Deus, né? Assim como está em Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Glorifica a Deus em tudo que você faz. Isso é gratidão. Quando a gente glorifica a Deus em tudo, a gente está agradecendo, a gente está dando glória para Ele. Se não fosse por Ele, eu não estava aqui. Se não fosse por Ele, eu não teria sido salvo. Se não fosse por Ele, eu não teria sido alcançado. Se não fosse por Ele, eu não estava vivo. Se não fosse por Ele, é gratidão, é viver para Ele. Aliás, falando em viver para Ele, Martinho Lutero uma vez encontra-se com um sapateiro e esse sapateiro pergunta para ele assim, achando que deveria se fazer algo muito grande para que se vivesse para a glória de Deus. E o sapateiro pergunta para Martinho Lutero assim, o senhor pode me dizer como que eu faço para viver para a glória de Deus? Aí Martinho Lutero fala para ele assim, faça o melhor sapato e cobre um preço justo, e você está vivendo para a glória de Deus. Ou seja, dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor. Quando a presença de Deus se dirigiu até você, ou se dirigiu até a sua casa, faça o melhor. E sempre agindo com gratidão. Sempre sendo grato por tudo o que Ele tem feito na sua vida. A presença de Deus vem até nós. E quando ela vem, nós temos que dar essa resposta para Ele. Agradecendo, louvando por tudo que Ele nos fez, né? Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Nós devemos agradecê-lo. Agradecê-lo. Há um texto que fala que muitos amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, João 12:43. E nós não podemos, temos que nos cuidar para não cair nesse erro de amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus, ou seja, amar mais a nossa glória do que a glória de Deus, né? Não ame mais a tua glória do que a glória de Deus. Não ame mais a tua presença, a presença dos homens, do que a presença de Deus. A presença de Deus, ela precisa ser mais importante para você do que a presença dos homens. Os homens, eles vão te frustrar, sabia disso? Em nenhum homem nós vamos encontrar perfeição, em nenhum homem nós vamos encontrar um parâmetro de perfeição, um modelo. Até Paulo, quando fala assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não fala simplesmente sejam meus imitadores, me imitem. Ele fala assim, me imitem assim como eu imito Cristo. Ou seja, façam como eu faço. Imitem a Cristo. Sejam imitadores de Jesus, cópias dele. Agora, a perfeição nos homens nós nunca vamos encontrar.
Nunca vamos encontrar. O homem, ele é frustrante. Ele é frustrante, sabe? E nós muitas vezes ficamos buscando a glória dos homens. A glória dos homens. Eu quero buscar a glória dos homens. Sendo que nós devemos buscar a glória de Deus. Essa glória presente que quer estar na nossa casa, essa glória presente que quer se manifestar na nossa vida. E nós muitas vezes ignoramos ela. Nós ignoramos ela. Nós muitas vezes ignoramos a palavra. Ignoramos o que Deus quer nos falar. E ouvimos a voz dos homens. E a voz dos homens nos confunde. Sabe? Quem sabe Aminadab não ouviu durante esses anos todos somente a voz dos homens e cobriu a presença de Deus e a voz de Deus e não quis ouvir. E é muito provável que Obed-Edom tenha conquistado em 3 meses o que Aminadab não conquistou em 20 anos, porque ele priorizou a presença de Deus na casa dele. Ele priorizou. Então, o meu conselho para você, para nós, é que você priorize a presença de Deus na sua casa e na sua vida, entendendo que ela é comunhão com Ele, comunhão com os irmãos da igreja, comunhão com os familiares. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar em pé.